Pessoal, boa noite a todos. Vamos a mais uma aula de treinamento resistido com os seguintes alunos presentes: Alan, Diego Pereira, Leonardo Vieira, Patrícia Goulart e Paulo Henrique. Estava comentando aqui com o Diego que eu estou orgulhosa de mim, porque esse slide, gente, está muito lindo, fala a verdade. Olha que coisa bonita. Meu Deus do céu, quando eu vi que olha, ficando boa nisso, gente, fala sério. Ano que vem tem mais. Não para vocês, né? Graças a Deus. Tomara que não, né, gente? Pelo amor de Deus. Vamos lá. Eu nem quero mudar ele, gente. Eu quero ficar aqui só. Ai, gente. Professora louca, né? Que vocês têm. Olha só, gente. Retomando um pouquinho aqui o nosso planejamento semestral. Então, nós temos a aula aqui do dia 17 e eu do dia 24, e na próxima, primeira aula de dezembro, já é a avaliação oficial do segundo bimestre. Então, no nosso próximo encontro, eu estarei falando com vocês sobre os conteúdos que serão cobrados nessa segunda avaliação. Tudo certo? E a gente vai fechar, então, alguns conteúdos entre hoje e a próxima aula, juntamente com a reunião dos conteúdos que nós trabalhamos para essa prova. Então, vamos lá. Vai subir. Aqui. Então, pessoal, nós já discutimos, né, sobre várias sobre vários aspectos do treinamento resistido, né, algumas divergências em relação ao que a gente verifica de atuação na prática e aquilo que é publicado na literatura. Então, a gente sempre está nessa busca, né, de juntar o que é baseado na ciência com a ação prática do profissional. Nem sempre uma realidade laboratorial ela vai ser funcional na prática, e nós discutimos isso na nossa aula prática em relação ao teste de 1RM, uma repetição máxima, e o quanto ela é eficiente, mas o quanto ela não é funcional para você utilizá-la como variável para a prescrição de treinos de vários indivíduos, no caso da academia, que atende uma clientela geralmente numerosa. Então, nós iríamos falar hoje, né, sobre o número de repetições máximas por série, porque é por meio dela que as elaborações de treino, as prescrições de treino são realizadas. Então, não por uma repetição máxima, mas pela repetição máxima de séries. Então, nós vamos conversar um pouquinho sobre isso. Ok. Então, pessoal, em relação à elaboração do treino, nós conversamos o quanto é importante a gente conhecer o nosso cliente, o nosso aluno. Então, a importância de conhecer o seu histórico de saúde, conhecer o seu histórico familiar, o seu histórico de atividade física, doenças pessoais, congênitas ou adquiridas, a importância da aplicação do questionário PAR-Q para que vocês tenham um respaldo caso vier a acontecer alguma fatalidade, né, dentro do seu ambiente de trabalho, dentro da sua academia. E muito importante aqui, que geralmente também o instrutor pode ignorar, é escutar o objetivo do aluno, né, verificar se o objetivo do aluno ele pode ser alcançado com o treinamento que ele está procurando dentro da academia. Então, qual é o objetivo? Perder peso, ganhar massa muscular, aumentar a resistência, hipertrofia. Existem muitos objetivos que o treinamento resistido pode contemplar, não somente por meio da musculação,
mas também por meio do HIIT, por meio do treinamento funcional, por meio do CrossFit, que são modalidades que também atendem às especificações do treinamento resistido, certo? Bom, sabendo disso, nós vamos então compreender e interpretar o objetivo do aluno. Nem sempre o que ele quer é possível no tempo que ele te coloca. Ah, eu quero perder 20 quilos em um mês, né? A gente sabe que não é possível, a não ser que haja uma intervenção aí médica, cirúrgica. Mas nós precisamos, então, escutar o objetivo do aluno e trazê-lo para a realidade, conversar sobre o tempo que isso pode demorar e que esse tempo ele é diferente de um para o outro devido aos princípios de individualidade biológica. Bom, uma coisa também que nós precisamos considerar é que a busca pela musculação, pelo treinamento resistido, ele pode acontecer por objetivos físicos, né, de alcançar metas em relação à aparência física, mas ela também acontece, pessoal, por carência afetiva, por convívio social, para ganho de força ou potência, por causa do sedentarismo, o estresse, ou até porque está na moda. Ah, tá todo mundo treinando na academia, eu também vou. Então é interessante vocês escutarem o aluno e interpretar essa fala para que você possa atendê-lo e conscientizá-lo do que, independente do objetivo que ele tem ali, que ele está cuidando da saúde, que é importante que ele não falte, que ele dê continuidade no seu treinamento e que ele seja consistente, né? Que ele não fique interrompendo os treinos. Porque assim você vai dar atenção para esse aluno, vai ganhar a fidelidade dele em relação à sua frequência. Então, não é simplesmente fazer um treino, né? Existe toda uma questão que nós precisamos fazer quando se trata de uma academia ou de qualquer outro tipo de treinamento em estúdio que envolva o treinamento resistido. E aí sim, a partir desta triagem, dessa conversa, a gente vai então fazer a seleção dos exercícios, vai ensinar o aluno a fazer a respiração correta durante os exercícios. Quem sabe me falar qual é a respiração correta durante um treinamento resistido? Eu expiro na fase excêntrica ou concêntrica? Ou ao contrário? Como que seria a respiração no treinamento resistido? Então, nós vamos discutir também... Nós vamos discutir, Paulo, sobre essas questões. Vamos conversar também sobre as cargas, as séries totais que estão envolvidas durante todo o treinamento do seu aluno, os intervalos que precisam ser respeitados entre as séries. E aqui a gente tem um pecado muito grande, porque os alunos, enquanto eles estão em intervalos entre as séries, eles ficam no equipamento olhando para o celular, né? Daí o tempo passa, ou fica curto demais, ou fica extenso demais, que é o mais comum, e a gente tem aí, então, um prejuízo, né? Aquilo que você prometeu para o seu aluno que ele conseguiria em 3 meses, talvez ele não consiga, porque ele não obedece, não segue aquilo que o instrutor, que o professor desenhou para ele. Então, um treinamento, quando a gente lida com questões de saúde, há um protocolo, e esse protocolo precisa ser seguido. É como uma receita médica, né? O médico pede para você tomar o remédio de 8 em 8 horas. Você toma uma vez por dia, então a eficácia ela já fica comprometida. A mesma coisa acontece com intervenções que não são farmacológicas no caso de exercício. Então, se ele não vai 3 vezes por semana, ou se ele não vai todos os dias, se for um atleta, ou se for um idoso, dependendo do que você delinear para ele, o objetivo também será comprometido. E quando você fala isso para o seu aluno, quando você faz essas comparações, você traz ele para a realidade, de novo, está trabalhando no princípio da conscientização, para que ele, então, seja responsável com esse treinamento. Não é simplesmente uma área de socialização. Claro que é,
Mas não é apenas isso, ali há um trabalho sério envolvido. E a partir do momento que os profissionais de educação física, de fato, acreditarem na sua profissão, nas suas ações profissionais, e começarem a fazer valer tudo que aprendem na faculdade, na pós-graduação ou em outros tipos de especialização, nós estaremos construindo mais respeito, né? Mais reconhecimento da nossa área. A gente vê que a gente ainda está engatinhando em alguns aspectos, mas em outros já estamos avançados. Então, a partir de nós, né? Não dá para esperar do outro. A gente precisa vestir a camisa da área e fazer com que as coisas aconteçam da forma que precisam ser. Então, também, né, então, as frequências das sessões, o número e sequência dos exercícios, a divisão do treino, a escolha dos exercícios, pessoal, ela é fundamental para o sucesso do treinamento, tanto a angulação da execução do treinamento, que pode ser uma ação concêntrica ou excêntrica mais rápida ou mais lenta, exercícios multiarticulares, exercícios articulares, quais são os mais prescritos, mais viável para o aluno iniciante, para o avançado, para o intermediário. Então, a gente precisa estar atento a essas variáveis, a esses detalhes, e estar acompanhando o treinamento do nosso aluno. Não é simplesmente dar a ficha de exercícios que ele vai cumprir e simplesmente deixá-lo, né, seguir o treino, ainda mais se é iniciante. Você tem que fazer um trabalho quase que de personal nesse início, para que ele aprenda, para que ele se familiarize com os equipamentos e para que, principalmente, ele não se lesione. Porque você começa com o iniciante colocando 10 quilos para ele, quando você vira as costas, ele coloca 50. Aí, no outro dia, essa criatura não consegue andar e ela não volta mais, né? É sempre assim que acontece. Então, a gente precisa cuidar também desses aspectos. Bom, quando a gente vai falar aqui de seleção de exercícios, a gente vai conversar também sobre a sequência desses exercícios, porque essa sequência, ela é muito estudada, ela é muito pesquisada e a gente tem bastante coisa já publicada na literatura em relação a isso. Bom, quanto aos equipamentos, a gente vai ter dentro da academia os aparelhos com peso fixo e os aparelhos com pesos livres. Os aparelhos com pesos fixos, pessoal, está relacionado então aos aparelhos que usam polias, as placas de peso, as barras guiadas. E a gente tem então nessas máquinas, conforme nós vimos lá na academia, que há um movimento padrão e que, embora haja um movimento padrão, a gente vê tanta execução incorreta, mesmo sem entender muito do assunto, a gente está vendo, né, que o aluno não está bem posturado, que ele não faz na angulação correta, que ele explode ali o momento excêntrico do movimento. Então, enfim, essa análise precisa ser chamada a atenção. O instrutor precisa estar atento, porque é para isso que ele está lá. Ele não está lá para ficar no celular, né? Nem paquerando as minas. Ele está lá para exercer a sua função. Então, é muito importante a análise do exercício de cada aluno, porque, gente, se ele se lesionar, o prejuízo é do aluno, mas ele também é seu, né? A gente tem aqui, com esses aparelhos com peso fixo, por ser um movimento guiado, né, pelo aparelho, há uma rápida adaptação do peso, principalmente se ele for um aluno iniciante e que está ali com o peso mínimo que você estabeleceu para ele vai então ter uma rápida adaptação. Então, vocês já foram alguma vez na academia e ouviram o instrutor falar assim, olha, a gente vai começar com pouco peso e a gente vai ficar uns 3 meses nessa mesma série para você se acostumar, para o seu corpo se adaptar. Vocês já ouviram isso? Não precisa de 3 meses para fazer a adaptação. Geralmente, quem prolonga a fase de adaptação para 3 meses é porque quer ganhar a mensalidade do aluno.
E isso não é ético. Você pode utilizar estratégias para mantê-lo na sua academia, mas não dando-lhe a ele informações incorretas. Então, 3 meses é muito para uma adaptação, mesmo em fase iniciante. 1 mês e meio no máximo, ele já está pronto, já está familiarizado, lógico, né? Se ele é assíduo, porque se ele vai uma vez só e depois só volta depois de 3 meses, você tem que recomeçar todo o trabalho de acompanhamento. Então, isso também é importante. Em relação aos aparelhos com peso fixo, a gente também tem um maior conforto por parte do aluno, por quê? Porque a barra é guiada, né? Os aparelhos são guiados, então não tem como ele errar. Você tem que ficar atento em relação à postura desse aluno, mas ele vai ter conforto ali na realização desse exercício, porque o movimento ele é adaptado, ele é guiado, então não tem como ele fazer um movimento diferente do que o aparelho recruta naquele momento. E os aparelhos com peso fixo garantem, pessoal, aos iniciantes a maior segurança, tá? Porque ele vai estar ali confortável, vai estar se familiarizando com o aparelho, não tem como ele fazer um movimento diferente proposto ali naquele equipamento, e ele é seguro não só para iniciante, ele é seguro inclusive para as grandes cargas. Então a gente precisa colocar, penso que a maior parte dos exercícios para iniciantes, eles precisam acontecer com os aparelhos com peso fixo, porque ele terá maior conforto, maior segurança, vai ter uma rápida adaptação e vai então realizar exercícios que vão recrutar os grandes grupos musculares com os movimentos padrão das máquinas. Mas também a gente precisa considerar a relação dos pesos livres, né? Que a execução já não é tão fácil assim, precisa de uma consciência corporal maior, precisa de um cuidado do instrutor ali, do profissional atento para que esse movimento não seja realizado de uma forma incorreta, mas ele então não é composto por equipamentos, mas por pesos livres, então as barras, os halteres, as anilhas, e a gente vai ter então aqui, pessoal, muito importante a gente promover movimentos livres, mas que tenham a ver com a vida cotidiana desse aluno, desse idoso, desse atleta. Então, é muito importante que com pesos livres, os atletas possam fazer movimentos livres que mais se aproximam da modalidade esportiva que ele está inserido, tá? Se for um idoso, por exemplo, colocar exercícios que vão lhe dar sustentação, lhe dar força no quadríceps, por exemplo, para ele poder levantar de uma cadeira sem ajuda, para ele poder levantar da privada sem poder ter que depender de alguém. Então, a gente aproxima esses movimentos, com pesos livres, se assemelhando aos movimentos da vida cotidiana e, se for atleta, aos movimentos realizados no esporte em que ele está enquadrado. Bom, também temos os movimentos que são promovidos pelos pesos livres em sua maior parte, que são exercícios multiarticulares, né? Esses exercícios multiarticulares, eles requerem uma maior exigência dos músculos agonistas e estabilizadores. Então, há sim que ter uma supervisão em relação a esses movimentos com pesos livres. E a gente tem também, pessoal, estudos que trazem que os pesos livres, os exercícios executados com pesos livres, chega-se a uma exaustão mais rapidamente. Porque, veja, que ele não tem a guia de uma barra, né, guiada ou de um equipamento. Aqui é ele mesmo e o peso livre. Então, chega-se à exaustão mais rapidamente. E chegando à exaustão rapidamente, a gente vai poder também verificar que em alguns treinos, para alguns objetivos, os pesos livres são muito bem-vindos para o treino de hipertrofia, certo? Então, a gente também vai conversar um pouquinho sobre isso. Deixa eu só um minutinho aqui, deixa eu ver quem que está tanto pedindo para entrar aqui. Só um pouquinho, pessoal.
Ok. E esses... Rodrigo conseguiu entrar? Depois ele chama de novo. Então, os pesos livres são muito importantes. Aí eu pergunto para vocês, eu posso, para iniciante, combinar exercícios que envolvam aparelhos com peso fixo e exercícios com pesos livres para iniciante, pessoal? Eu posso fazer essa combinação? Pode. Posso. Ela é muito bem-vinda, exatamente, Paulo. Eu posso fazer essa combinação, elas são muito bem-vindas, porque com o aparelho com peso fixo, eu tenho ali o meu aluno confortável fazendo o exercício, guiado por uma barra ou por uma polia, com mais conforto e mais segurança, e os pesos livres vão propiciar também a questão do aprendizado e os movimentos multiarticulares, que inclusive eles são muito bem-vindos para os iniciantes. Por quê, né? Porque eles geram, pessoal, um estresse. Esse estresse ele é distribuído de uma forma geral em todos os grupos musculares que estão sendo recrutados ali naquele momento do movimento, e eles são muito aconselhados para iniciantes, tá? Ao contrário de exercícios monoarticulares, que isolam, né, uma única articulação, que eles são indicados também, mas eles causam mais fadiga. Então, no treinamento de iniciante, a gente combina os dois para a gente ter uma combinação desses dois tipos de exercícios para que eles estejam presentes. Então, a gente tem, por exemplo, como exemplo aqui de exercícios multiarticulares, o supino, por exemplo, o agachamento, a remada sentada. Pode ver, iniciou numa academia, esses exercícios certamente estarão na sua ficha. E os movimentos monoarticulares, eles já estão relacionados, então, à cadeia extensora, à rosca Scott, o tríceps na polia, enfim. A gente precisa, então, ter aí um bom senso para combinar. Na fase iniciante, eu dou mais preferência para aparelhos com peso fixo e exercícios multiarticulares, mas não deixaria de prescrever um ou outro exercícios com pesos livres também, certo, pessoal? Bom, conversando aqui sobre o ângulo de realização do exercício, essa angulação ela é muito importante de ser monitorada, porque, por exemplo, se ele faz uma articulação muito grande, por exemplo, no caso do leg press, a gente fez o teste de RM, né, com a segunda turma, no leg press. Por que eu vou querer uma angulação maior que 90 graus? Apenas para exercer uma força maior ali no joelho do aluno. Já é um exercício, um teste que vai expor, né, totalmente ali o meu aluno. Então, eu preciso cuidar dessa angulação. E aí não é só de joelho, né? A angulação da coluna, do tronco, do joelho, de cotovelo, de ombro e tudo mais. Esses detalhes precisam ser sempre vistos. Os exercícios multiarticulares, então, pessoal, que eu comentei nos slides anteriores, eles são indicados para alunos iniciantes e alunos intermediários. Estão até aqui, ó, supino, agachamento, remada, sentada, porque eles geram um estresse mecânico, ó, tá tudo aqui que eu estava falando, distribuídos entre as articulações e criam, então, uma exigência, né, de vários grupos musculares. E os exercícios monoarticulares, jamais, não que eles não podem ser realizados por iniciantes, mas eles estão mais voltados para objetivos, para alunos que já estão avançados em seu período, sua periodização de treinamento. Então, aqui a gente tem a cadeira extensora, a Scott, rosca, né? Deixa eu consertar aqui já. Eu odeio quando tem erro no meu slide.
Vou colocar aqui. Scott. E o tríceps na polia. Trabalham isoladamente um grupo muscular, causando maior fadiga muscular. Então, se ele é um exercício que causa mais fadiga, pessoal, para iniciante, claramente ele não é, né, o mais recomendado. Mas não que ele não possa de jeito nenhum ser utilizado. A gente dá ênfase para os multiarticulares. Entendidos? Bom. Em relação à sequência dos exercícios, pessoal, há sempre uma questão, várias, né, questões para serem discutidas. Essa sequência de exercícios, ela é sempre muito analisada por grandes treinadores e pesquisadores. A gente tem vários artigos que utilizam, né, o questionamento da sequência de exercícios para nortear essa pesquisa. Então, essa sequência, ela deve mesmo ser estudada e analisada, mas não somente por pesquisadores, também pelo profissional de educação física. Então, se você se acha, nossa, mas como que eu vou elaborar um treino, né? A primeira vez que eu vou elaborar um treino, uma periodização de treinamento resistido, é fazendo o que se aprende, né? E aí, analisando pelo bom senso e levando também em conta o objetivo do aluno, a gente precisa verificar também a questão da sequência dos exercícios. Para iniciantes e intermediários, a gente sempre vai priorizar grandes grupos musculares, e aqui eu também aproveito para falar dos idosos, né? Sempre começando com os grandes grupos musculares. Em segundo, exercícios multiarticulares, como conversado nos slides anteriores, antes dos monoarticulares, por conta da fadiga, que a exaustão é maior. Maior resistência com exercícios mais complexos. Lógico que aqui a gente está falando de iniciante intermediário. Se eu fosse falar de avançado, se aqui vai causar mais fadiga, então eu vou colocar os monoarticulares primeiro, né? Porque essa é a minha intenção. Então, aqui considera-se, pessoal, iniciantes e intermediários. E o motivo dessa sequência é por conta da maior resistência em exercícios mais complexos. Então, dependendo do objetivo, né, do seu aluno, mesmo que ele esteja ali com foco na hipertrofia, na força máxima ou mesmo na resistência muscular localizada, este é um bom começo, né, para você arriscar aí a prescrever, a periodizar treinamentos que envolvam exercícios resistidos. Bom, a gente tem aqui, pessoal, um estudo, por exemplo, que eu estava falando, ó, que é a influência da ordem do exercício numa sessão, né, de treinamento resistido. Então, tanto esse quanto muitos outros coloca a ordem dos exercícios na pauta, né, para serem discutidos. E esse estudo chegou a uma conclusão de que quando os exercícios monoarticulares são executados antes dos multiarticulares, pode-se chegar a um declínio de 75% do supino, olha o quanto ele perde, e 22% no agachamento. Então, comprovando o que nós dissemos aqui, ó, que os exercícios monoarticulares, eles causam maior fadiga. Então, se eu faço eles primeiro, eu vou ter lá um declínio no meu rendimento quando eu for para os exercícios multiarticulares. Por esse motivo, a gente precisa sempre estar atento e voltados ao objetivo do aluno. Ué, saiu? Aqui. Ao realizar, e outro achado também deste estudo, é um estudo de 2006, ao realizar o agachamento no início do treino, possibilita maior número de repetições. Olha que legal. E o agachamento, ele é um exercício multiarticular ou monoarticular, pessoal? Vocês estão comigo?
o agachamento é um exercício multi-articular. Então, começando ele por primeiro, eu vou conseguir fazer uma maior... Vocês estão vendo os slides, gente? Tá saindo para mim. Tá saindo aqui para mim. Deixa eu colocar de novo. Então, realizar o agachamento, que é um exercício multiarticular, por primeiro, vai me possibilitar o quê? Maior número de repetições. Porque eu não fiz exercícios monoarticulares que vão me cansar mais rapidamente. E aí, eu tenho aqui que essa premissa, ela me serve de respaldo para indicar, né, essa dinâmica para hipertrofia. Porque quando realizado no final, o que o estudo achou? Que há um aumento de potência, sendo indicado, então, para o trabalho de potência em atletas. Então, opa, se eu tenho objetivo de hipertrofia, primeiro eu vou fazer o agachamento, porque eu vou conseguir o maior número de repetições. Mas, opa, se o meu trabalho é em potência em atletas, então eu vou utilizar, né, o mesmo protocolo, mas com outro objetivo. Vejam o quanto é interessante, né? O quanto que a ordem do exercício, ele altera, né, o objetivo, ele altera todo um delineamento de periodização. Então, no início, eu tenho ele sendo indicado para hipertrofia, e os agachamentos colocados no final, eu já tenho ali um aumento de potência, então, indicado para trabalho com atletas. Se vocês quiserem, pessoal, eu posso disponibilizar esse artigo para vocês no grupo depois da aula, tá bom? Bom, em relação à complexidade. A complexidade, pessoal, dos exercícios, elas precisam ser levadas em consideração, ainda mais que a gente está tratando de iniciante intermediário, porque a gente precisa colocar, né, primeiro exercícios mais simples, depois para os mais avançados. Então, no caso, por exemplo, de cliente e aluno mais avançado, atletas, a ordem ela pode ser alternada entre outros exercícios de diferentes complexidade, porque ele já tem uma familiaridade, né, uma vivência dentro do treinamento. Já não temos tantas novidades assim para apresentar a eles. Eles já são avançados, já são atletas, têm uma percepção corporal mais fina, já tem uma percepção, uma familiarização com os movimentos. Então, toda a questão neural, todo o recrutamento de fibras, de fibras musculares recrutadas pelo sistema nervoso, o sistema todo já está, o corpo já está todo adaptado. Então, é diferente, né? Bom, no trabalho de força e exercício funcional, a ênfase é dada aos exercícios básicos de força, então agachamento, supino e levantamento terra, e os quais devem ser realizados no começo da sessão, vejam, pois a sequência imprópria pode comprometer a capacidade do atleta. Então, é muito sério, né? E daí, para se embasar, professora, mas então qual é a sequência? Eu digo para vocês que não tem uma sequência receita de bolo, eu vou utilizar sempre essa sequência. Não, tem aquela sequência que você, profissional de educação física, vai pelo bom senso e baseado na ciência e nos artigos que você vai procurar, para você melhor se aproximar do objetivo que o aluno te apresentou, e você vai aproximar aquele conhecimento baseado nos artigos, baseado no seu conhecimento prático, para delinear esse treinamento. Então, não tem, esse treinamento é para todos, não. Né? O treinamento ele tem que ser individualizado. Em relação ao número de repetições, o número de repetições,
ele está relacionado totalmente, né, ao objetivo do aluno, seja ele iniciante, intermediário ou avançado. Estudamos também no começo dessa disciplina que o número de repetições ele está relacionado à intensidade, né, do treino. Então, se eu quiser precisar aumentar a intensidade do treino, e obviamente isso precisa acontecer, né, periodicamente, então eu sei que eu vou estar aumentando ou diminuindo a intensidade do treinamento. Ele pode ser mensurado tanto por meio de repetições máximas possíveis, quanto por meio por uma repetição máxima, que foi o que a gente viu na prática, quanto de 10 a 12 repetições máximas. Aqui a dinâmica muda, né? Na prática nós vimos uma repetição máxima. Então, o quanto o aluno consegue fazer qual é o peso que ele consegue fazer uma repetição e seja falho na tentativa da segunda repetição. Aqui nós temos de 10 a 12 repetições máximas. Então, se for 10, são 10 repetições máximas com aquela carga e que na 11ª haja a falha. E na 12 repetições máximas, ele vai conseguir, com aquela carga estabelecida, 12 repetições máximas e vai certamente falhar na 13ª, porque você encontrou, então, a repetição máxima dele em relação às 12 repetições. Então, é aqui, pessoal, que a gente trabalha em relação à elaboração do treino, e não aqui por uma repetição máxima, tá? E aí a gente pode seguir, inclusive, o mesmo protocolo, só que em vez de ser para uma repetição máxima, a gente vai fazer para 10 ou 12 repetições máximas, certo? O número de séries, eles não precisam, isso aqui é muito... geralmente o número de séries ele é igual para todos os exercícios, não sei por quê, porque cada aluno tem um objetivo, então ele não precisa ser igual entre todos os exercícios que você vai prescrever para o seu aluno. As séries, muito ao contrário das repetições, não estão relacionadas à intensidade, elas estão relacionadas ao volume do treinamento. Então, se eu for aumentar o número do volume, eu vou aumentar o número de séries e diminuir o número de repetições. Se eu vou aumentar a intensidade, eu vou diminuir o número de séries, o volume do meu treino, porque essas duas variáveis, elas são inversamente proporcionais. Se eu aumento uma, logicamente eu estarei diminuindo a outra. 4 séries por grupo muscular promove ganhos de força máxima. Vocês fizeram um trabalho aí recente em relação aos diferentes objetivos do treinamento resistido. Então, força máxima, hipertrofia, resistência muscular localizada ou geral. Então, vocês já sabem do que eu estou falando. Atletas de alto nível utilizam, olha aqui, ó, 8 a 12 repetições por grupo muscular, tá? E a dor, pessoal, é um bom parâmetro para quantificar o número de séries. Então, se você não sabe, né, o número de séries que você vai estabelecer para o seu aluno, aqui, ó, usar uma escala de percepção de esforço subjetivo, né? Perguntando mesmo para o aluno se no outro dia ele está dolorido, dar então as 48 horas para que todo o processo inflamatório do músculo seja então desinflamado, né? Esteja preparado para uma nova sessão de treinamento. Então é preciso dialogar com o seu aluno ou com o seu atleta. Os intervalos entre as séries também são muito questionadas. Então, a gente tem aqui, pessoal, em relação a esses intervalos, uma pesquisa aqui de Fleck e Kraemer, olha, de 2017, que foi publicado nesse livro, Fundamentos do Treinamento de Força Muscular, aonde foi verificado que com 3 séries de 10 repetições máximas cada, pode-se notar que o intervalo de recuperação ideal é de 3 minutos, tá? Então, cuidado aqui com esse intervalo entre as séries para você não lesionar o seu aluno. E também esses mesmos autores,
nesta mesma obra, nessa mesma publicação, publicaram que, com 1 minuto de intervalo, os números de repetições máximas alcançadas foram 10, 8 e 7. Tá vendo? Ó? O número de repetições foram diminuindo a cada série. Tá? Então, no intervalo de força absoluta, por exemplo, o intervalo passa de 3 para 5 minutos. Tudo bem? Então, aqui a gente tem uma diretriz muito utilizada, tá? Ainda, essa publicação é de 2017. Esse livro é muito, assim, eu recomendo eles, porque ele engloba muitas questões, né? Realmente os fundamentos de treinamento de força muscular e treinamento resistido, certamente está muito bem explorado nesse livro também. Aqui um outro estudo, né, que vai falar do efeito do intervalo. Olha só, aqui a gente tem pesquisas comprovando aqui a importância do intervalo de 3, ou de quando que eu vou utilizar 3 e quando que eu vou utilizar de 3 a 5 minutos. E aqui a gente também tem um estudo do Jeffrey com 15 repetições máximas. Então, o efeito, né, dos intervalos curtos, eles chegaram à conclusão que com 15 repetições máximas, os intervalos curtos, ó, de 30 segundos a 1 minuto, não foram suficientes para promover uma recuperação ideal. Então, o que aconteceu? Faço 15 repetições máximas e faço um intervalo entre uma série e outra de 30 segundos ou de 1 minuto, eu não consigo repetir as 15 repetições máximas na segunda série, porque o intervalo de descanso não foi suficiente. Neste estudo também foi verificado que com 2 minutos de intervalo, houve sim uma melhor resposta. Ou seja, o intervalo entre as séries é relevante, pessoal? Pode atrapalhar ou potenciar a chegada do aluno ao seu objetivo? Certamente. Então, não pensem que é uma bobagem vocês estarem atentos em relação aos intervalos das séries, porque ele é extremamente importante. Aqui coloquei uma observação, né, que em pessoas não condicionadas, sempre que o batimento cardíaco chegarem a próximos à frequência cardíaca máxima, deve-se aumentar o intervalo. Como que eu sei a frequência cardíaca máxima, pessoal, do meu aluno? (220 menos a idade dele). Isso. Essa é uma... Quem que me respondeu? Léo? Isso. Essa é uma fórmula padrão, mas ela não é utilizada mais, tá? A gente tem uma fórmula agora que é uma fórmula para mulheres e outra para homens, porque biologicamente, né, a estrutura do homem muscular, ela é muito diferente da mulher, tá? Então, deixa eu só ver se eu consigo projetar aqui essa fórmula. Não que esteja errada, tá, Léo? Mas é que nós temos agora algo um pouquinho mais atual. Deixa eu ver se eu consigo projetar aqui para vocês. Só um pouquinho.
Eu não sei porque eu não estou conseguindo projetar aqui para vocês, mas eu encaminho para vocês no slide posteriormente, tá? É uma variável a mais que a gente tem nessa fórmula, tanto para homens quanto para mulheres, para que a gente tenha um resultado, pessoal, mais fidedigno em relação à frequência cardíaca máxima. Olha eu falando com o microfone desligado aqui, gente. Estava comentando aqui, eu não estou encontrando aqui a fórmula atual, eu salvei em algum arquivo aqui, mas eu encaminho para vocês no final da aula, esse cálculo mais fidedigno, tá? Em relação à frequência cardíaca máxima para homens e para mulheres. Vamos dar sequência aqui, só um minutinho. Vamos projetar de novo. Vamos voltando lá, então. Aqui, o descanso entre as sessões, ele depende, né, diretamente da capacidade da recuperação do cada atleta. Eu gosto dessa observação porque aqui, ó, por exemplo, com 3 séries de 10 repetições máxima, a gente nota, né, diante desse estudo de Fleck e Kramer, que 3 minutos é a recuperação ideal. Mas é receita de bolo, gente? Não. Pode ser que com um ou outro, esse intervalo de recuperação seja muito grande ou seja muito pequeno, tá? Então, aqui nós temos um norteamento, mas não significa que esse protocolo ele vai dar certo para todas as pessoas, tá? Bem-vindos à área da saúde, né? É uma área cheia das matemáticas, mas não é exata, tudo bem? Isso é importante que vocês tenham também em mente. Aqui, em relação aos descansos entre as sessões também, nós temos um outro estudo aqui também de ATA de 1981. Na verdade, isso aqui é um livro, tá? Não é um artigo que foi publicado, é um livro. Embora ele seja bem antiguinho, mas eu gosto muito da forma com que ele é organizado e ele traz também bastante pesquisas em relação a este assunto. Então, a gente tem aqui das diretrizes que 3 treinamentos por semana e um dia de descanso entre as sessões permitem uma recuperação adequada, principalmente para principiantes. Então, é importante que você, né, o aluno, mas eu quero fazer todo dia. É importante que você converse, né, que é importante para ele fazer um dia sim, um dia não, porque ele precisa de uma recuperação adequada, porque se ele não, ele vai sentir dor, ele vai desanimar do treinamento, e aí você coloca, né, ele coloca o objetivo dele a perder e você perde o seu aluno. Ainda sobre os descansos entre sessões, a gente também tem uma pauta aqui, ó, em relação aos atletas de elite, que podem ser capazes e têm necessidade de 5 dias sequenciais de treinamento. Poxa, um atleta de elite, ele está mais que adaptado. Então, esse sim pode treinar 5 dias sequenciais, tá? O iniciante é diferente. É importante também que o indivíduo seja capaz de tolerar, né, a exigência física, de modo que não desenvolva o estresse físico em virtude do excesso do treino. Então, mesmo atletas de elite têm que ficar de olho em relação ao estresse físico, né, em relação ao excesso do treino.
o overtraining, né, que a gente geralmente relata. Então, é muito importante, pessoal, tenha diretrizes, que vocês estejam atentos à realidade, né, à individualidade do seu aluno. Lembrando aqui que a dor excessiva, a dor é um parâmetro, sim, para você aumentar ou diminuir a carga, o número de séries, ou o número de repetições, mas que essa dor ela não pode ser excessiva. A dor excessiva, ela indica que a exigência, que esse treinamento está muito pesado para essa pessoa, para esse indivíduo. E aí você precisa rever a diretriz, precisa rever o que você colocou lá e fazer ajustes de aparelhos, de treinamento, de quantidade de séries, de quantidade de repetições, para que o seu aluno, então, não tenha essa dor excessiva no dia seguinte e que ele esteja pronto após 48 horas para voltar, então, ao treino 100% ali de recuperação, sem dor. Tudo bem? Em relação à respiração, pessoal, também é importante. A gente tem, lembra que o Paulo acho que comentou, né, na concêntrica e na excêntrica, o tipo da respiração. Então, a gente tem aqui umas classificações, elas não são muito utilizadas, não, mas eu resolvi trazer para vocês pelo menos terem ouvido falar sobre ela. Então, a gente tem aqui a respiração contínua, que não há uma orientação para o aluno em relação à respiração. Ele vai respirar do jeito que ele quiser durante a execução do treinamento. Então, ele vai respirar livremente. Em relação à respiração ativa, a gente vai ter aqui que o atleta vai inspirar na fase concêntrica do exercício e expirar na fase excêntrica. Na respiração passiva, o atleta expira na fase concêntrica e inspira na fase excêntrica. A respiração bloqueada, o atleta inspira e realiza as duas fases, concêntrica e excêntrica, e solta o ar no final. E também a combinada, onde o atleta bloqueia a respiração nas repetições mais difíceis. Quem fez o teste de RM, de 1 RM na aula prática, vai poder me dizer aí se bloqueou a respiração na hora de fazer, né, a única repetição ali, por conta de ser uma repetição muito difícil, considerando aí que é uma repetição máxima, né, a carga de 100% que o aluno consegue naquela exercício. Então, pode acontecer aqui o bloqueio, sim, da respiração nessa repetição. Aqui, pessoal, em relação à dor excessiva, eu também só quero lembrá-los que ela pode ser tanto porque a exigência do exercício está muito alta, mas ela também pode ser devido à execução incorreta do exercício, tá? Então, precisa considerar também essa variável. Eu estou recebendo mensagem aqui de que tem bastante gente fazendo prova, né, gente? É isso mesmo? E vamos lá, então, para a organização do treinamento. A organização do treinamento, a gente vai sempre direcionar, né, para satisfazer as necessidades e os objetivos do aluno. Lógico, satisfazer as necessidades, trazendo o aluno para a realidade, para aquilo que você acha possível, para aquilo que você acha adequado dentro do bom senso e dos princípios de treinamento resistido, voltado para qualquer tipo de objetivo. A avaliação minuciosa, já falado antes, é muito importante, né? Isso ajuda vocês a identificarem o grau de condicionamento físico do atleta, mas ela não deve ser realizada se não houver a certeza de que ele pode suportar a avaliação, né, ou que os dados são expressivos.
Veja que antes de fazer o teste de repetição máxima, quem que fez? Foi o... Quem que fez teste de repetição máxima com a gente? Eu. O Alan e quem mais? Foi o Tyron? Sentiu muita dor, Alan, depois? Não, professora, normal. Foi tranquilo? Foi. Beleza. Foi, Então, pedaço de pizza. Imagina se eu colocasse, por exemplo, na segunda turma tinha um aluno que tinha lesão no joelho. Imagina, né? Se eu coloco um aluno com lesão no joelho para fazer teste de repetição máxima lá no leg press, eu acabo, né, de arrebentar com o joelho do aluno. Então, por isso que tem sempre que investigar. Um dos erros mais sérios, né, em planejamento de treinamento é colocar muito estresse que ele possa suportar. Isso aqui é estresse, tanto pressão emocional quanto carga, tá, pessoal? Então, às vezes você quer, né, motivar o seu aluno de que ele vai pegar bastante peso, de que ele, né, vai ficar fartão, marambado, mas se isso não for organizado da forma correta, não tiver um planejamento baseado na ciência e com responsabilidade, isso aqui é muito, muito difícil depois de você reverter. E é necessário tanto quantificar, né, o treinamento em relação ao número de séries, número de repetições e seus objetivos, como qualificar o treinamento. Então, falar para o aluno que se ele está ali na academia, se ele está ali para o treinamento, que ele o faça com qualidade e com responsabilidade, porque com 50 alunos dentro da academia, realmente é difícil que você esteja monitorando todo mundo, que você esteja acompanhando todo mundo. Então, que a partir da familiarização com os exercícios e de que a consciência de que a realização correta é primordial, respeitando a quantidade de pesos e séries que você prescreveu para ele, que ele o faça com responsabilidade, mas também com qualidade, porque senão ele se sabota e ele é que coloca o próprio objetivo a perder, né? Não necessariamente o profissional de saúde. Gente, tudo bem até aqui? Sim. Então, pessoal, qual que é o desafio da noite? O desafio da noite é que vocês tragam para mim na próxima aula, diante de todas essas questões que nós vimos para a elaboração de um treino. Opa, cadê vocês? O desafio da noite é que vocês tragam para mim informações em relação aos diferentes métodos de treinamento resistido. A gente tem o método de série única, de séries múltiplas de prioridade, de alternado por segmento, a gente tem localizado por articulação, a gente tem treinamento resistido elaborado por pirâmides crescente e decrescente, triséries, pré-exaustão, cada método de treinamento resistido que vocês estão vendo aqui, eles têm um objetivo específico e uma forma de realizar específico. Então, por exemplo, vou falar aqui do prioridade. Esse método de treinamento, de vocês... Sempre me perdendo nas janelas. Está aparecendo os slides para vocês? Aqui tá. Esse treinamento pessoal, por exemplo, de prioridade, ele é um método de treinamento resistido que ele prioriza um grupo muscular somente. E ele prioriza esse grupo muscular específico para ser realizado no início do treinamento. Então, por isso que ele chama prioridade, porque ele prioriza um único agrupamento muscular para ser realizado no início do treinamento.
E aí, nesse primeiro momento do treino, aonde nós vamos priorizar esse grupo muscular específico, ele vai ser utilizado a maior carga para o maior número de repetições desejado. Então, é um exemplo de tipo, de métodos, né, de treinamento resistido. Então, eu gostaria que vocês escolhessem, aqui tem mais, tá? Ó, tensão lenta e contínua, de 6 a 20 RMs. A gente tem o método da gangorra, a método das repetições parciais. Olha quantos métodos de treinamento resistido nós temos. A gente tem a série 21, a gente tem o método de treino de uma série única, 1,5, a pausa e descanso, o treinamento kamikaze. Vocês já ouviram falar desse treinamento kamikaze? Não. É um método de treinamento resistido. Esse treinamento, o kamikaze, ele está voltado para o maior recrutamento de fibras. Então, por exemplo, um aluno, ele inicia uma série com uma carga que lhe permita, por exemplo, fazer, vamos lá, vai de 3 a 5 repetições máximas, tá? E aí ele chega a essa quantidade de repetição máxima de 3 a 5, ele retira o peso, para que possa ser realizado, em média, o mesmo número de repetições em outras séries. Então, ele precisa fazer essas séries sem parar a execução. Ele faz as repetições da carga até que seja reduzido totalmente a quantidade de repetições. Então, ele é voltado para que haja cada vez mais um maior recrutamento das fibras, só que ele é um método para avançado, tá? Ele trabalha força, trabalha resistência, ele é ideal, assim, muito utilizado para um trabalho de definição. Ele não deve ser utilizado sempre, de vez em quando você pode aplicar, né, esse método durante a periodização do treinamento. Por que ele não pode, né, ser utilizado sempre? Porque ele é um método, pessoal, que propicia risco de lesões muito altos, porque ele promove um grande recrutamento de fibras musculares. Então, são intervenções que podem ser utilizadas para quebrar aquele treinamento rotineiro. A, a, além do mais, a gente tem que também usar o princípio, né, gente, da variabilidade, porque o corpo ele se adapta com o treinamento. Daqui a pouco aquele treinamento que você priorizou não está fazendo mais efeito. Já há uma adaptação neural, já há um ganho em relação àquela rotina de treino. E aí você pode quebrar essa rotina de treino utilizando outros métodos de treinamento. A gente tem o método drop set, o roubada, os repetições forçadas, unibilateral, o TNT, o super lento, o exaustão, pré-exaustão. Então, cada método desse daqui é voltado para um objetivo e para um método de treinamento diferente. Esse PHA aqui é uma sigla em inglês, pessoal, que está relacionada à ação periférica, HERTZ-H aqui, ação periférica cardíaca ou do coração, enfim, tá? Ele está voltado para hiperemia, ele tem uma série aí de sequências para serem obedecidos, tanto na primeira, segunda, terceira, quarta sequência, ele tem um protocolo de execução dos exercícios, e ele está voltado para resistência muscular localizada, força, resistência anaeróbia, resistência geral mista. Então, cada método desse aqui de treinamento tem um objetivo. E eu quero que vocês tragam, então, para mim, como que é esses métodos de treinamento e por que eles devem ser utilizados. Então, cada um de vocês que está na aula de hoje vai escolher aí, pelo menos, pessoal, 2 métodos para apresentar na próxima aula. Não é um TCC, não é um congresso internacional, é aquele bate-papo gostoso que a gente gosta de fazer nas nossas aulas com as câmeras ligadas.
tá? E para a gente poder, então, também, na próxima aula, revisar um pouquinho do conteúdo que vai cair na nossa prova oficial 2, no dia 1º de dezembro. Então, eu vou começar aqui pelo Alan. Alan, qual métodos de treinamento você gostaria de apresentar, então, para nós no nosso próximo encontro? Deixa eu ver aqui. Pode ser a série 21. Deixa eu projetar a tela aqui para você de novo, peraí. Tá. Área de trabalho. Série 21, Alan? Isso. Qual mais? E roubada também. Roubada. É para apresentar na próxima aula, tá, gente? Tá bom. É importante que vocês, se vocês quiserem fazer um slide, porque daí quem vai ouvir, né, acompanha melhor a organização desse método de treinamento. Tá. André Gouveia, qual você quer apresentar? Oi, André. tá me ouvindo? Oi. Oi. Não estou ouvindo, André, tá bem baixinho. O fone tá muito ruim. Manda no grupo para mim, não estou te ouvindo. Tá bom. André, tá me ouvindo? Eu tô. André, liga seu áudio. Oi. Qual o método de treinamento? Vamos ver se eu consigo te escutar. Eu circuito. Tá me ouvindo? Nossa, não consigo ouvir. O computador tá ruim. Opa, agora eu te ouvi. Ah, ouviu? Fala. Pode ser o choque Choque. e o drop set. Drop set. Diana. Diana, tá me ouvindo? O professor, eu não sei se ela está conseguindo falar porque ela está pelo celular, ela está internada. Ah, tá. Então já fala você, Pati. Mostra para mim, assim. Professora, Oi. o Lucas Santos também está sem microfone. Daí ele pediu para colocar unilateral e bilateral dele, se puder colocar. O professor, o outro, que a professora estava antes. Peraí, quem que estava falando comigo? Dei uma saída aqui para responder o André. O Alan. O Lucas O Santos
sem microfone. Daí ele pediu para colocar na dele unilateral e bilateral. Mas o Alan? Não, eu tô falando pelo Lucas Santos, que ele tá sem microfone. Ah, tá. Lucas Santos. Fala de novo, então. Qual que é? Unilateral e bilateral. Aqui. Qual outro? Calma aí que eu vou perguntar para ele. Patrícia, vai escolhendo o seu. Professora? Vão escolhendo aí, gente. Qual é o outro do Lucas Santos? Circuito. Tem que escolher quantos, professor? 2. Esse Ok. kamikaze. Ok. Qual outro? Exaustão. Tem mais? Vão falando aí, gente. Não espere eu chamar, não. Daí vai mais rápido. Muda a tela, por favor. Mudarei, sim, senhor. Aqui. Série única. Série única. E... Super série. Professora, marca para mim pirâmide crescente. Quem é? Diego. E a pirâmide decrescente. Diego Michel. Ok, Diego. Quem mais? Paulo. Cadê o Paulinho? Paulinho não escolheu ainda. Professora, eu estou fazendo prova aqui, mas pode falar. Para você escolher 2 métodos de treinamento para você apresentar na próxima aula. Pode ser pausa e descanso. Qual outro? Tem que ser 2. Aqui também tem mais, tá? Ó, dá uma olhada. Professor, então vai ter que montar o slide e te enviar antes, então, para apresentar? Não, não precisa me mandar antes, não. Deixa para mandar no dia, que eu tô cheia de arquivo aqui para recebidos que eu ainda nem dei retorno para vocês. Tá, mas de Deixa qualquer eu forma é mandar para no mandar o dia. slide. Isso, quem E puder fazer um prioridade, slide. professora. Oi? Prioridade. 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 Ok, Paulo. Ô, professora, nesse slide, para explicar o que é, como é, tudo assim? Isso. Como que é esse método de treinamento? Como que ele é feito, né? E por que ele é feito? Tudo bem? Como e por quê? Entendi. Como é realizado? Professor, o Bruno falou que está entrando também, ele vai escolher os dele aí. Ok. Quem mais? Lucas já escolheu, Paulo, Patrícia, Léo também, Diego, Diana, depois eu falo com ela, Adran e Alan. Certo, gente? Certo. Então, na próxima aula, a gente faz uma apresentação bem direta, bem objetiva, tá, pessoal? Nada assim, não precisa se preocupar em trazer algo tão bem assim elaborado. Vamos discutir, tragam, pesquisem. Eu deixei aqui para vocês, ó,
Eu vou mandar isso aqui no grupo de vocês depois. A referência, da onde vocês vão achar cada treinamento desse daqui. Então, veja, ó, se eu copiar esse endereço aqui e jogar lá para o Google, ó, ele vai abrir um livro que vai me dar esses tipos de treinamento. Ó, periodização na musculação. Então, vamos pesquisar aqui o kamikaze. Vamos ver se ele vai achar. Ó. Tá? Vamos... Deixa eu apagar essa busca aqui, para vocês verem que aqui vai ter todos os métodos de treinamento. Aliás, eu tirei daqui. Então, importante que vocês sigam a bibliografia. Quer ver? Ó, método das pirâmides, localizado por articulação, ó, prioridade aqui, ó. Séries múltiplas, série única, alternado por segmento. Aqui tá tudo que vocês precisam me relatar na próxima aula. Pirâmide decrescente, todos estão aqui. Então, o que vocês precisam fazer? Pegar esse endereço aqui, mandar lá para o Google, acessar as informações e trazer para a gente discutir na próxima aula. Certo, gente? Certo, professora. Sim. E aí avisem os navegantes que faltaram hoje por algum motivo, de repente até por causa da prova também, que eu sei que vocês estão fazendo, para colocar os nomes ali onde está faltando, para escolher 2 e colocar o nome ali onde não foi escolhido ainda, tá bom? Beleza. Então, por hoje é isso. Tenham um bom resto aí de semana. Qualquer dúvida, estou à disposição. Até mais. Até o nosso próximo encontro. Boa noite, professora. Boa noite, muito obrigada.